Graças a Deus, ainda em pé, agradecemos ao Senhor por essa noite preciosa, agradecemos ao nosso Deus pela sua palavra que será pregada nesta noite. Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda adoração. Santa é a sua palavra, verdade é a sua palavra. É a verdade sobre a verdade, é a palavra do nosso Deus. Bendito seja agora e por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Antes de pegar, tem duas coisas que preciso falar. A primeira delas dar uma satisfação à igreja que nós, eu e a Dalila, não estaremos próximo final de semana, e no seguinte também estaremos viajando, tirando alguns dias, eu, a Dalila, a minha filha mais velha, meu genro, Luiz, e a Juliana, e não poderemos estar presentes, nós estaremos ali, inclusive, na data do Natal. Nós estaremos viajando por um período de descanso. Vamos conhecer a terra natal do meu genro. E também que nós estamos hoje fazendo o encerramento oficial da nossa campanha para aquisição do equipamento de som. Então a caixinha ainda permanece ali, se alguém ainda tem uma contribuição a fazer. E nos avise se o seu propósito se estende ainda por algum tempo, nos avise para que nós possamos recolher, não é? Podemos deixar a caixa por mais algum tempo, mas nós estamos já declarando e informando do encerramento da campanha. O valor exato, nós não temos ainda, porque ainda tem um valor lá que eu peguei hoje de manhã e vou encaminhar para a nossa tesouraria, para sabermos o valor certo de Deus, para poder informar a igreja, né, de quanto foi arrecadado. Tá bom? Muito bem, queridos irmãos, eu, antes de mais nada, fazendo aqui uma guisa de introdução, sobre o plano de fundo da história que nós estamos vivendo nos nossos dias, no nosso país e no mundo, em muitas partes do mundo. No Brasil nós vivemos uma grande polarização. Nós estamos vivendo agora um debate acalorado, às vezes violento, às vezes até bastante desagradável, entre ideologias políticas, especialmente. Muito bem, isso sempre aconteceu, sempre existiu, mas talvez nunca numa intensidade tão grande como o que nós temos vivido nos últimos tempos, nos últimos anos. E a grande preocupação é que essa polarização, irmãos, deveria servir para equilíbrio de forças e não para guerra, discussões, contendas, enfrentamentos, inimizades, ofensas, agressões, tanto verbais como físicas. Mas é isso que nós estamos vendo. Não sei se os irmãos concordam com aquilo que eu estou dizendo, se você está observando também isso. Então, se você está observando isso também, levanta a sua mão, só para mim saber se quantos estão verificando isso. Muito obrigado. Muito bem. A polarização deveria servir para um equilíbrio, né? Para um equilíbrio. É para isso que serve a polarização. Mas, de fato, essa não é uma polarização. Isso aí é o que estamos vendo. São pessoas, cada uma numa trincheira, né? E atirando umas nas outras, disputando uma disputa política e ideológica que está se intensificando a cada dia, se tornando cada vez mais grave, cada vez mais sério de se ver. A questão, o grande problema, é que essa polarização, essa guerra de
opiniões, de argumentos, entrou para dentro das fileiras da Igreja do Senhor Jesus Cristo e causando divisão e contendas e problemas dentro da própria Igreja do Senhor Jesus. Muito bem, é aquele tal negócio, tá? As pessoas têm cada uma as suas opiniões, não é? Mas nós temos uma regra de fé e prática, e o nome dessa regra de fé e prática que a Igreja do Senhor Jesus Cristo usa como o seu caminho, como o seu estilo de vida, chama-se Bíblia Sagrada. Amém. A palavra de Deus, palavra viva do Deus vivo. Amém. Este é o nosso norte, essa é a nossa bússola, é o nosso espelho, é na palavra que nós devemos procurar nos mirar para ver se o nosso rosto combina com o rosto do Senhor Jesus Cristo, se o nosso caráter está alinhado com o caráter do Senhor Jesus, se a nossa vida está de acordo com a vontade do Deus vivo e todo-poderoso. Então, esta é a linha, é o caminho do povo de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós andamos por esse caminho. O Senhor Jesus Cristo diz que Ele é principalmente três coisas. Ele diz assim: eu sou o caminho. O que mais? Vamos repetir juntos, vamos lá. Jesus disse: eu sou O caminho, a verdade e a vida. e eu sou o caminho. É neste caminho de Cristo que nós andamos. A verdade é essa verdade que nós praticamos. E eu sou a vida. É essa vida que nós vivemos, a vida de um filho de Deus, de um discípulo de Cristo. Uma vida que imite a vida do Senhor Jesus. Então, dito isso, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, esse pequeno trecho da palavra, 1 Coríntios 9, versículo 19: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Numa outra versão, nós lemos assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Então é como se eu dissesse assim: eu sou livre do pastor Mateus, ele não é o Senhor da minha vida, mas mesmo assim eu me faço escravo dele. Eu não sou o Luan, não é o Senhor da minha vida, mas mesmo assim eu me faço servo dele. Mas a palavra usada em 1 Coríntios é a palavra escravo. É isso que quer dizer a palavra servo nessa outra versão que está projetada na parede. Este termo servo realmente quer dizer escravo. Pode colocar, nem deveria ser colocado. Exatamente. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então há um propósito na vida do cristão e no seio da igreja. O centro da igreja irradia amor, irradia perdão, irradia misericórdia, irradia simpatia, irradia empatia. Essas coisas irradiam do centro da igreja. Irradiar quer dizer emitir raios como raios de luz, como luzes, como lanternas, como lâmpadas. Nós emitimos a luz do Senhor Jesus Cristo em todas as direções. Isso significa irradiar. Por exemplo, o sinal da internet está irradiando nesse lugar. Então todas as pessoas que entrarem na internet receberão o sinal da internet, porque ele está irradiando aqui e até num determinado perímetro lá fora, até lá em cima, na sala onde nós nos reunimos com os adolescentes. Irradia, dependendo da potência do roteador, irradia para lugares distantes até. Para lugares distantes.
Nós temos um sinal das operadoras, o sinal de internet das operadoras, que você anda pela rua, inclusive boa parte das estradas, e você recebe o sinal lá, irradiando até chegar no seu celular. Pois a igreja irradia algo. O propósito da igreja é irradiar luz. A igreja deve o tempo inteiro estar irradiando luz. O Senhor Jesus Cristo diz em primeiro lugar que Ele é a luz dos homens. A Bíblia diz que Ele é a luz dos homens. E Ele diz que a igreja é a luz neste mundo. É a luz do mundo. E também o sal da terra. Mas principalmente, creio eu, a luz do mundo. Eu não posso nem talvez dizer principalmente, porque é tão importante ser luz quanto ser sal. Porque a luz ilumina, traz a verdade. A luz mostra Cristo. O propósito da luz não é iluminar as pessoas, mas mostrar Jesus Cristo para as pessoas. Trazer a verdade. A luz é um confronto com a realidade. As sombras escondem, mas a luz revela. Quando vivemos a luz, nós revelamos o caráter de Jesus, o propósito do Senhor Jesus. Estamos revelando quem nós somos em Cristo. Estamos revelando o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando nós brilhamos como luz no mundo, e quando temos gosto e sabor como sal da terra, a palavra de Deus diz que os homens, que as pessoas, que a humanidade, vendo as obras que nós fazemos, vão glorificar o Pai que está no céu. Glorificam a Deus através daquilo que nós vivemos como cristãos. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, que quando eu andava pela cidade, eu ia trabalhar. Eu me converti aos 13 anos, eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Mas desde os 13 eu ia para a escola, ia andando pela rua, e eu comecei a sentir no meu íntimo, sem ninguém me ensinar isso, ninguém me ensinou isso. Eu sentia isso porque o Espírito Santo estava habitando em mim. Eu ainda nem tinha clareza do que significa o Espírito Santo habitar em alguém. Eu era muito jovem, até tinha 13 anos apenas. Estava fazendo ginásio. Então, eu sentia no meu coração, na minha alma, um desejo de que as pessoas que estavam passando perto de mim estivessem salvas. Eu entrava num ônibus e tinha o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Eu comecei a evangelizar em praça pública muito cedo, na minha juventude. Inclusive, nós tivemos uma experiência muito semelhante, pastor Mateus e eu, porque nós evangelizávamos lá no Lago da Misericórdia, próximo à Praça da Sé, entre a Praça da Sé e a Praça do Patriarca, no Lago da Misericórdia, lá em São Paulo. Um nome bem apropriado, não é? Porque Jesus salvou muita gente ali, né? Pela sua misericórdia na rua direita. Na rua direita. Na rua direita. Na rua direita, o Lago da Misericórdia fica na rua direita. Né? Irmãos queridos, quantas pessoas se converteram lá? Eu, muito jovenzinho ainda, irmãos, não conhecia muito a Bíblia, não, mas a gente pegava o folheto e entregava para as pessoas e chamava as pessoas para a reunião que nós estávamos fazendo ali e dava uma palavra para as pessoas. Eu me lembro perfeitamente, uma vez entreguei para um homem. Esse homem estava de terno e gravata, estava com uma pasta que parecia um advogado, um empresário, coisa parecida, e ele não pegou, ele falou para mim: você está jogando a sua vida fora, menino, para com essa bobagem. Aí eu disse para ele assim: não, Jesus Cristo salvou a minha vida. Eu estava jogando a minha vida fora quando não conhecia Jesus. O Senhor está jogando a sua vida fora não conhecendo a Cristo. Uma ousadia. Falei com educação, falei, conversando, olhando nos olhos dele. Ele ficou furioso, estava bufando, não é? Eu fiquei olhando aquilo e falei: puxa vida, eu estou fazendo algo muito perigoso, não é? Porque muitas pessoas não vão gostar de eu falar de Jesus, e de fato, ao longo do tempo, pregando a verdade da palavra de Deus, muitas pessoas não gostam, fora e dentro da igreja também. Ao
algumas vezes. Queridos, o Evangelho, se nós olharmos o Evangelho desde o seu princípio, desde o princípio da igreja, nós vamos ver que o Evangelho trouxe, além da salvação, além da esperança de uma vida eterna com Cristo, diante de Deus Pai, seus santos anjos, também trouxe sofrimento para muitos cristãos. O pastor Mateus tem falado diversas vezes da perseguição que tem havido em alguns países da África, como o Sudão, por exemplo, né? E esse outro é o Boko Haram, Nigéria. a Nigéria. Irmãos queridos, que perseguição terrível! Na Nigéria, o número de mortos cristãos sobe a 70 mil pessoas mortas por causa do Evangelho num curto período de tempo agora, nos nossos dias. Isso continua, é um massacre que está acontecendo na Nigéria. Na Coreia do Norte é inominável o que acontece lá. Todos os apóstolos plantaram a semente do Evangelho no mundo, depois que Jesus Cristo os investiu com o poder do Espírito Santo. Não é à toa que o Espírito, que Deus, que o Senhor Jesus, investiu a igreja com o poder do Espírito Santo, porque só pelo poder do Espírito Santo nós podemos enfrentar as dificuldades, as barreiras, as muralhas levantadas por Satanás neste mundo, nas nossas vidas e nas nossas famílias. Só pelo poder do Espírito Santo e a prática, irmãos, inegociável da palavra de Deus na nossa conduta. Só dessa forma venceremos o mundo. Amém. O diabo, sabendo disso, luta contra aqueles que lutam pelo Evangelho, que abrem a sua boca para pregar a verdade do Evangelho. O diabo vai contra essas pessoas. Os seus familiares os rejeitam. Nós somos rejeitados em casa, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, Valdemir, por toda a nossa família, por parte do nosso pai, por parte da nossa mãe, quando nós entregamos a vida a Cristo. Nenhum deles, não havia nenhum deles convertido naquela época, em 1970. Toda a nossa família, todos os nossos parentes, que nós tínhamos tanta amizade, nos rejeitaram naquela época. Mas com o passar do tempo, com a luz irradiando das nossas vidas, eles começaram a se reaproximar. Amém. E hoje, dezenas e dezenas deles estão convertidos, estão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Alguns deles trabalhando ativamente, muitos deles trabalhando ativamente na obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. O sofrimento dos apóstolos é conhecido por muitos de nós, mas quase todos eles foram martirizados. 10 dos apóstolos foram martirizados. 10 dos apóstolos. Se formos contar com Matias, que não há tantas informações precisas, substituiu Judas, Matias deve ter sido o 11º apóstolo a ser martirizado. Somente João não foi, porque, segundo conta a história da igreja, João foi para ser martirizado, mas Deus fez um milagre e livrou João da morte certa. Livrou dele da morte certa. Ele foi, sabe o que fizeram com João, irmãos? Para que ele parasse de pregar a verdade, esquentaram um tambor de óleo, cheio de óleo, um tambor que cabia uma pessoa dentro. E quando o óleo estava fervendo, colocaram o apóstolo João. Isso é uma tradição da igreja, algo que é contado, não está na Bíblia, mas uma tradição conhecida pela igreja. Colocaram João dentro desse tambor de óleo fervente. Ele continuou vivo. Tiraram, não tinha nenhuma marca na sua pele, exatamente como os 3 jovens que foram jogados na fornalha, conforme o livro de Daniel narra. Mas todos os outros, como viram que não podiam matar João, prenderam ele e ficou numa ilha chamada Ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. E os cristãos ao longo dos anos, especialmente nos primeiros 300 anos, mas continuando ao longo de toda a idade chamada Idade das Trevas, até o ano 1500, 1600, a perseguição no Brasil, aqui em Américo de Campos, lá em São Paulo,
não é? Algumas histórias são contadas aqui pelo pastor Rubens, não é? Na nossa igreja, que é lá o presbítero Francisco, que contava lá de Formiga, lá em Minas Gerais, uma cidade chamada Formiga, em que os ônibus onde os crentes estavam eram apedrejados na época, no século XX. E aqui no século XXI nós estamos ainda experimentando isso. Por que eu falo isso? Porque dessa igreja perseguida brotam lições preciosas para nós que somos livres. Você sai da sua casa, se você sair com a Bíblia na sua mão, se você abrir o seu celular com a sua Bíblia e ler o que está lá no celular, na Bíblia que está no celular, para o balconista que atende você, na padaria ou em qualquer lugar, tudo bem, a pessoa pode gostar ou não gostar, mas geralmente a pessoa ouve, ok, muito bom, tudo bem, gostei e tal. Mas se você fizer isso em cerca de 50, 60, 70 países do mundo, você será perseguido, em alguns deles você será executado. Hoje, se isso acontecer hoje, se você for para a Coreia do Norte levar uma Bíblia, você não entra com a Bíblia na Coreia do Norte. Não entra com a Bíblia. Tudo bem? Por isso, eu trouxe alguém para pregar hoje, para trazer uma palavra hoje para nós. O nome dele é Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Eu tenho falado diversas vezes dele aqui, eu tenho lido o livro dele, tenho estudado um pouco sobre essa experiência de ser perseguido por amor a Jesus. Eu nunca fui perseguido por amor a Jesus. Já fui rejeitado, mas perseguido nunca fui. Perseguido com palavras, com ofensas, com críticas. Isso sim eu já fui e continuo sendo muitas vezes. Mas perseguido fisicamente, torturado, nunca. Richard Wurmbrand, pastor romeno, que foi pastor durante o período da ocupação da Romênia, primeiro pelos nazistas. Ele era pastor romeno, luterano, e também era judeu. Quando estavam lá os nazistas, ele foi perseguido porque era judeu. Quando os russos tomaram a Romênia, através do comunismo, com o exército alemão, foi o nazismo. E os russos com o comunismo. Eles perseguiam os cristãos, além dos judeus. Então ele era perseguido duas vezes. Ficou 14 anos preso nas prisões comunistas. 14 anos o tempo total da sua clausura nas cadeias do regime comunista soviético. Irmãos, a esposa dele ficou cerca de 3 anos nessas prisões comunistas sendo torturados. O livro dele é um documento. Na Romênia, ele é uma das figuras mais proeminentes, mais lembradas na Romênia. Ele é muitíssimo respeitado até hoje, morreu nos anos 2000. Viveu ainda durante um tempo razoável. Mas ele esteve à beira da morte dezenas e dezenas de vezes. Se alguém não acredita, pesquise na Romênia o nome Richard Wurmbrand, começa com W. Pesquise esse nome e veja como este nome é conhecido lá e respeitado lá, por causa do martírio que ele sofreu. Eu vou deixar que Richard fale hoje. Eu peço a vocês paciência, porque eu vou ler longos trechos do livro, o próprio Richard contando a sua experiência pessoal. Texto do livro Torturado por Amor a Cristo. Richard fala o seguinte: lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. É o que está escrito na palavra, que ele está dizendo aqui no livro dele. Nós não lutamos uns contra os outros. Nós não lutamos contra ninguém, a não ser Satanás e seus demônios.
Se essa pessoa for de direita, nós não lutamos contra ela porque ela é de direita. Se essa pessoa for da esquerda, nós não lutamos contra ela porque ela é de esquerda. Nós simplesmente não lutamos contra ninguém que seja de carne e osso. Se você vê que essa pessoa tem carne e osso, não lute contra ela, ame-a. A única forma de vencer neste mundo é através do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O amor é mais poderoso do que a morte, a palavra diz, porque é o amor de Deus que nos levantará do túmulo na nossa ressurreição e nos levará para o céu eternamente para que vivamos com Ele. Não é por outro motivo, é por causa do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Portanto, todo que entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, viverá eternamente, ainda que esteja morto, viverá, porque o amor é mais forte do que a morte. O Davi está ali? Graciosamente colocou. Eu nem tinha pedido para ele colocar essa fotografia do pastor Richard e da esposa muito antes dele sofrer as torturas. Depois das torturas, durante 14 anos, ele ficou muito desfigurado. 18 profundas cicatrizes no corpo e a expressão dele, manchas e tal, que ele sofreu. Muito bem, continuando, Richard falando. Vimos que o comunismo não provém dos homens, mas do diabo. Eu digo, ele disse isso, eu digo também. É uma força espiritual. Veja, não estou falando contra os comunistas, estou falando contra o comunismo. É uma força espiritual, não uma força humana. Porque na base do comunismo, no manifesto comunista, diz que Deus é uma desgraça para a humanidade. E a religião não passa de uma droga para inibir o povo, para entorpecer o povo. Estou falando do cristianismo. Uma força do mal. E só pode ser enfrentada por uma força espiritual mais poderosa. O Espírito de Deus. O ano de 1956 chegou. Havia estado na prisão por 8 anos e meio. Perdera muito peso, adquirira horríveis cicatrizes, fora brutalmente espancado, recebera pontapés, fora ridicularizado, passara fome, fora pressionado e interrogado exaustivamente, ameaçado e posto de lado. Nada disso havia dado o resultado que meus capturadores desejavam. Dirigi uma rede secreta de evangelistas que se empenhavam na divulgação do Evangelho sob os olhos providencialmente cegos dos comunistas. Deus cegava os olhos dos carcereiros e dos oficiais comunistas para que o Evangelho fosse pregado dentro das prisões. Tivera 8 anos e meio de prisão e 3 anos de liberdade relativa. Agora ia ser preso por mais 5 anos e meio. Minha segunda prisão foi sob muitos aspectos pior que a primeira. Sabia perfeitamente o que estava para vir. Minha condição física tornou-se péssima, quase que imediatamente. Mas continuávamos o trabalho subterrâneo da igreja subterrânea nas prisões subterrâneas comunistas. Havia uma igreja ativa nas prisões subterrâneas da Romênia, da Polônia, da Tchecoslováquia e na própria Rússia. Essa igreja nunca morreu, está viva até hoje. Está viva na China. Igreja subterrânea na China, na Coreia do Norte. Amém. Em muitos lugares a igreja do Senhor está mais viva do que a nossa igreja está hoje aqui na igreja. Fizemos um acordo com os nossos carcereiros. Nós pregávamos e eles nos batiam. Proibiram-me terminantemente de pregar a outros prisioneiros. Ficou entendido que quem fosse apanhado pregando receberia uma tremenda surra. Vários de nós
resolvemos pagar o preço do privilégio de pregar. Portanto, aceitamos as condições deles. Era um acordo. Nós pregávamos e eles nos batiam. Éramos felizes pregando. Eles estavam felizes em nos espancar. Por conseguinte, todos estavam felizes. A cena que vou descrever repetiu-se mais vezes de quantas me é possível lembrar. Um irmão estava pregando a outros presos, quando os guardas repentinamente entraram, surpreendendo-o na metade de uma frase. Arrastaram-no pelo corredor até a sala de surras. Havia uma sala especializada para torturas. Várias salas. Depois do que parecia uma surra que não acabava mais, traziam-no de volta e o jogavam, moído e sangrento, no chão do cárcere. Vagarosamente se reanimava. Doloridamente ajeitava a roupa e dizia: agora, irmãos, em que ponto estava quando fui interrompido? Em que ponto da pregação? E continuava sua mensagem do Evangelho. Já presenciei coisas belas assim. Algumas vezes, os pregadores eram leigos, homens simples, inspirados pelo Espírito Santo. Muitas vezes, pregavam maravilhosamente. Punham todo o seu coração no que diziam, pois pregar sobre tais circunstâncias de castigo não era coisa fácil. Os guardas vinham, levavam o pregador e o esbordoavam até quase morrer. Na prisão de Gérula, um crente de nome Greco foi sentenciado a apanhar até morrer. Nisso, tiveram de gastar algumas semanas. Ia sendo espancado vagarosamente, uma vez na sola dos pés com um cacetete de borracha e deixado para um lado. Depois de alguns minutos, outro golpe. Alguns minutos mais, ainda outro. Levou pancada nos testículos. Veio o médico aplicar-lhe uma injeção para recuperar os sentidos dele. Lhe deram boa alimentação para que ele recobrasse as forças. E então foi espancado outra vez, até morrer sob essa pancadaria vagarosa e repetida e que durou semanas. Um dos que presidiu a esse suplício e comandou essa tortura chamava-se Reck, membro do Comitê Central do Partido Comunista. Em dado momento, esse Reck disse uma frase que os comunistas costumavam dizer aos crentes: sabe, eu sou Deus. Tenho poder de vida e morte sobre você. O que está no céu não pode resolver conservá-lo com vida. Tudo depende de mim. Se eu quiser, você viverá. Se não quiser, você morrerá. Eu sou Deus. Dessa forma, zombavam dos cristãos. O irmão Greco, nessa horrível situação, respondeu a Reck de um modo muito interessante e que ouvi posteriormente do próprio Reck. Guarde bem isso. Richard ouviu do próprio Reck essa história. Não sabes quão profundas palavras disseste, disse o irmão Greco. És realmente Deus. Cada lagarta é na realidade uma borboleta que vai se desenvolver devidamente. Não foste criado para ser torturador, para matar. Foste criado para te tornares um ser à semelhança de Deus. Jesus disse aos judeus dos seus dias: sois deuses. A vida de Deus Pai está no teu coração. Muitos que foram como tu és, muitos perseguidores, como o apóstolo Paulo, descobriram em dado momento que é vergonhoso para o homem cometer tais atrocidades, quando podem fazer coisas muito melhores, e tornaram-se participantes da natureza divina. Creia-me, Senhor Reck, sua verdadeira missão é ser Deus, semelhante a Deus, e não um torturador. Naquele momento, Reck não prestou muita atenção às palavras de sua vítima. Como Saulo de Tarso, não ligou importância às belas palavras do testemunho de Estevão, ao ser morto em sua presença.
mas aquelas palavras trabalharam em seu coração. Posteriormente, entendeu ser realmente aquela a sua vocação e se converteu. Aleluia. Amém. Irmãos, milhares de carcereiros se converteram. Quando nos era dada uma fatia de pão por semana e uma sopa nojenta por dia, que era uma sopa de repolho podre, resolvemos que até em tais circunstâncias daríamos fielmente o dízimo. Cada 10ª semana tomávamos a fatia de pão e a dávamos a um irmão mais fraco, como nosso dízimo ao Senhor. Um crente fora sentenciado à morte. Antes de ser executado, foi-lhe permitido ver a esposa. Suas últimas palavras a ela foram: deve saber que morrerei amando aqueles que me matam. Não sabem o que fazem. E meu último pedido a você, é que os ame também. Não tenha ódio no coração por matarem seu amado. Nós nos encontraremos nos céus. Estas palavras impressionaram o oficial da polícia secreta que estava presente à conversa entre os dois, o qual me contou a história na prisão, onde havia sido colocado por haver se tornado crente. Não há um glória a Deus a ser dito por uma igreja que sabe que o amor de Deus é a única coisa que pode mudar a vida de outra pessoa. Isso é uma história muito dura, muito difícil de ser contada e difícil de ser ouvida. Mas quando começarmos a dar glória a Deus por atitudes como essa, nós vamos começar a nos tornar semelhantes a estes homens e mulheres que morreram sob essas condições e continuaram amando, morreram amando seus torturadores. Outro cristão respondeu a um oficial comunista que pediu para ele delatar outros prisioneiros que o estavam denunciando. Então essa pessoa estava presa e tinha outros prisioneiros delatando ele porque ele estava pregando o Evangelho. Ele disse: sou discípulo de Cristo. Ele nos ensinou que devemos amar até os nossos inimigos. Esses que nos traem estão fazendo muito mal, porém não posso retribuir o mal com o mal. Não posso dar informação nem mesmo contra esses que me traem. Tenho piedade deles, oro por eles e não desejo ter qualquer ligação com os comunistas. Marchevich voltou da entrevista como oficial político e morreu na mesma cela em que eu estava. Vi-o morrendo a louvar a Deus. O amor venceu até a sede natural pela vida. Glória a Deus. Aqui ele conta um trecho da experiência dele, o Richard. Bom, deixa aí. O que aconteceu com a minha esposa e o meu filho? Fui levado para longe de minha esposa, não sabia o que lhe havia acontecido. Depois vim a saber que também havia sido aprisionada. As mulheres crentes sofrem muito mais que os homens na prisão. As moças são violentadas pelos guardas brutais. A blasfêmia e as obscenidades são horríveis. As mulheres eram obrigadas a trabalho forçado em um canal de um rio que tinha de ser construído e tinham de executar a mesma tarefa que os homens. Removiam terra no inverno. Prostitutas eram colocadas como supervisoras dessas mulheres e rivalizavam com os guardas nas torturas aos fiéis, aos crentes. Minha esposa teve que comer grama feito gado para poder sobreviver. O nome da esposa dele é Sabina, essa senhora que está aí na fotografia. Sabina. Ratos e cobras eram comidos pelos prisioneiros famintos nesse canal, para não morrerem de fome. Uma das versões dos guardas, aos domingos,
era empurrar mulheres para dentro do rio Danúbio e depois pescá-las, isso no inverno, irmãos, para se rirem e ridicularizá-las quando viam seus corpos molhados e jogá-las de volta ao rio para serem pescadas outra vez. Minha esposa foi atirada ao Danúbio dessa maneira. Meu filho fora deixado em liberdade para vagar pelas ruas, quando a mãe e eu estávamos presos. Mihai é o nome do filho dele, tinha sido desde criança muito religioso e muito interessado em assuntos relacionados com a fé. Depois, com a idade de 9 anos, quando eu e a mãe fomos arrebatados dele, passou por uma crise em sua fé cristã. Havia se tornado ríspido e duvidava de toda a sua religião. Tinha, com essa tenridade, problemas que as crianças em geral não têm. Precisava pensar em ganhar o pão de cada dia. Era crime ajudar as famílias dos mártires cristãos. 2 senhoras que ajudaram meu filho foram presas e apanharam tanto que até o presente estão aleijadas depois de 15 anos. Uma senhora que arriscou a vida e levou-o para sua casa foi condenada a 8 anos de prisão por esse crime de ter ajudado a família de um preso, um menino de 9 anos. Todos os seus dentes lhe foram quebrados a pontapés, seus ossos fraturados. Nunca mais poderá trabalhar. Ela também ficou aleijada pelo resto de sua vida. Com a idade de 11 anos, Mihai começou a ganhar sua manutenção, trabalhando habitualmente. Os sofrimentos abalaram sua fé. Mas depois de 2 anos de encarceramento de minha esposa, foi-lhe permitido visitá-la. Dirigiu-se à prisão comunista e viu sua mãe por trás das grades de ferro. Estava suja, magra, com as mãos calejadas, vestindo esfarrapado uniforme de prisão. Mal a reconheceu. As primeiras palavras dela foram, quando ela se aproximou da grade, irmãos, e ficou diante do filho, a primeira coisa que ela disse foi: Mihai, creia em Jesus. Os guardas, com fúria selvagem, tiraram-no da presença de Mihai e a levaram. Foi a única coisa que ela deu tempo dela dizer. O menino chorou ao ver sua mãe ser arrastada. Esse minuto foi o momento da sua conversão. Glória a Deus. Ele sabia que se Cristo pôde ser amado sob tais circunstâncias, é realmente o verdadeiro Salvador. Posteriormente afirmou: se o cristianismo não tivesse outro qualquer argumento em seu favor, além do fato de minha mãe crer nele, este mesmo fato seria para mim suficiente. Glória a Deus. Aquele foi o dia em que aceitou a Cristo completamente. Aleluia. Depois disso, ele começou a ser perseguido em todo lugar onde ele estava. Foi expulso de várias escolas, era um excelente aluno. Se destacava pela sua inteligência, pelas suas notas. Mas quando ficavam sabendo que ele era um cristão ativo, expulsavam ele da escola. Eu teria mais 2 páginas para ler, mas eu não quero que esse nível de atenção que eu estou vendo nessa igreja nesse momento caia nem por 1 minuto, nem por 1 segundo. Então eu vou ler só a última parte, da última folha. Grande parte dos meus familiares foi assassinada. Foi em minha própria casa que o assassino dos meus familiares se converteu. Eu chorei de novo. Glória a Deus. Grande parte dos meus familiares foi assassinada. Ele está falando aqui especialmente da família por parte da esposa, Sabina. Eles se encontraram, eu sei disso porque eu li o fato e assisti também um filme que é fiel ao livro e a história que foi contada. Irmãos,
Esse homem matou toda a família, o pai, a mãe, e os dois irmãos de Sabina, da esposa do Richard. Um dia, ele ficou sabendo que este homem estava na casa do vizinho que tinha se convertido. O Senhor tinha se convertido através do testemunho do Richard e da Sabina. E este assassino era amigo desse homem. Então, quando ele chegou na cidade, ele estava num campo de concentração onde estava a família da Sabina. E ele matou toda a família da Sabina, o pai, a mãe e os dois irmãos, um irmão e uma irmã. E quando ele chegou na cidade, ele foi direto para a casa deste homem que era vizinho do Richard e da Sabina. O vizinho falou para o Richard: fulano de tal está na minha casa. Ele me contou que matou a família da sua esposa. O Richard foi até o apartamento, cumprimentou ele, sentou-se e conversou com ele. E ele ficou se gabando, ele estava se gabando de ter matado tanta gente no campo de concentração. Ele sabia que algumas das pessoas eram a família dele, por parte de sua esposa. Ele convidou esse homem para vir no apartamento dele. Vem até no apartamento, eu quero mostrar algo para você. Tinha lá uma armadilha preparada para esse homem assassino. E ele caiu direitinho na armadilha. A armadilha foi o seguinte: a Sabina estava exausta, estava dormindo, já era muito tarde da noite. Então o Richard levou ele para a sala, sentou-se, e ele gabando-se ali na casa dele do que ele tinha feito. Aí o Richard disse assim para ele: olha, meu querido, eu temo muito mais por vocês que mataram do que pelas pessoas que morreram, porque elas estão nos braços do Senhor. Aleluia. Por toda a eternidade. Amém. Mas vocês precisam de Deus. Esse homem levantou muito bravo: não existe um Deus. O Richard calmamente disse para ele assim: eu vou provar para você agora que existe um Deus. Naquele quarto com a porta fechada está a minha esposa, ela chama-se Sabina. Você matou toda a família dela no campo de concentração. Esse homem ficou em silêncio. O homem pensou assim, perguntou para ele: isso aqui é uma emboscada? Ele disse: não. Chegou a hora de eu provar para você que Deus existe. Eu vou chamar a minha esposa, só tem a minha esposa lá dentro, e vou contar para ela, que o assassino da família dela está aqui na nossa casa. Ela vai se levantar, ela vai sair do quarto, ela vai abraçar e beijar você, e depois vai fazer um jantar para você comer. Irmãos, ele foi no quarto, acordou a Sabina. A Sabina: oi, meu bem, sorriu para ele, e aí ele disse: Sabina, eu preciso contar uma coisa para você, tem alguém aqui na nossa sala. Ele quem é? É o homem que matou toda a sua família. Ela imediatamente sentou-se na cama e ficou olhando para o chão. Em alguns segundos, ela se levantou, pegou um sobretudo que estava pendurado, vestiu o sobretudo, fechou por cima da camisola, até o pescoço, lugar muito frio, e foi até a sala. O Richard ficou olhando da porta. Ela se aproximou desse homem, abraçou ele com tanto carinho, beijou ele nas duas faces. Nesse momento que ela fez isso, imediatamente esse homem começou a chorar. Ele nem sabia por que estava chorando. Ela, segurando nas mãos dele, disse assim: sente-se, eu vou preparar uma refeição para você. O que
aquele homem se converteu imediatamente. Aleluia. Ele passou a ser um cristão perseguido pelos comunistas, Glória a Deus. ajudando a libertar pessoas que eram perseguidas, que eram mortas por causa desse ódio. Quando os crentes da igreja primitiva, irmãos, esse aqui não é o Richard que eu escrevi, só para diferenciar. Quando os crentes da igreja primitiva viam seus irmãos sendo, foi ele mesmo que escreveu, apenas coloquei alguns sinônimos. Quando os crentes da igreja primitiva viam seus irmãos sendo levados algemados para serem devorados por feras nas arenas romanas, beijavam as algemas. Não beijavam o ego ou a posição dessas pessoas, mas beijavam as algemas num sinal de que estavam beijando o sacrifício e a renúncia que eles mesmos estavam dispostos a sofrer. Como quem diz assim: mesmo que eu seja algemado e levado para ser morto, eu continuarei crendo como você está crendo agora. Eles sabiam que poderiam ser os próximos. E para terminar, a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 15. Eu não sei em qual versão eu coloquei, você dá uma olhada para mim, tá bom? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Vê se é isso aí. Mas o que para mim era lucro, ele vai colocar, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. O apóstolo Paulo aqui está chamando de maturidade uma fé, um crente, um cristão que tem maturidade suficiente para ser morto e ainda se alegrar pelo fato de ser perseguido, torturado e morto por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, para esse aspecto do perdão na vida dessas pessoas, porque eles tinham que viver o perdão o tempo todo. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos as pessoas, também o Senhor Deus não perdoará os nossos pecados. Na oração do Pai Nosso está escrito isso. Quando oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou como os católicos costumam dizer nesse trecho: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A mesma coisa. Eu quero mencionar aqui o nome de algumas pessoas que estão sendo odiadas dentro e fora da igreja.
Algumas pessoas estão sendo odiadas. E eu quero perguntar para você: você odeia um homem chamado Messias Bolsonaro? A família dele? Pessoas que estão na mídia, que nós vemos todo dia, Nicolas e outros de direita, deste lado da polarização. Você odeia e quer ver a derrota, o fracasso, a miséria de um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes, os deputados, os senadores, esquerda ou direita? Quem você odeia? Qual deles você odeia? O de direita ou de esquerda? Eu digo a você que se você odeia um deles só, o seu espaço no céu está fechado com tranca, porque Deus não perdoará o pecado daquele que não perdoa. Para perdoar o pecado, você precisa conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação com Ele nos seus sofrimentos, porque na cruz o Senhor Jesus Cristo não disse: eu odeio César, ou Pilatos, ou esses guardas que estão aqui me torturando, enfiando lança no meu lado, puseram pregos nas minhas mãos e nos meus pés. O Senhor Jesus Cristo disse na cruz do Calvário 7 palavras, 7 frases, nenhuma delas incluía qualquer julgamento. E a mais poderosa delas foi: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Agora, Jesus também perdoou aqueles que sabiam o que estavam fazendo, que são os fariseus, que eram os fariseus. Ele perdoou eles também. E eu estou vendo crentes que não perdoam mais, que entraram na guerra, estão na trincheira, lançando bombas contra pessoas que às vezes nunca encontrou pessoalmente. Se você não puder dobrar os seus joelhos por Jair Bolsonaro, por Lula, por Alexandre de Moraes, seja lá quem for, pelo assassino daquele jovem lá nos Estados Unidos, John Kirk, né? E também pelo assassino dele, você não é de fato um cristão. Você está enganando a si mesmo. Você é apenas um polarizado desse mundo, é um participante da guerra desse mundo, da luta contra a carne e o sangue desse mundo. Porque quando lutam contra nós somos cristãos. Eles lutam contra a nossa carne, contra o nosso sangue, contra a nossa alma. Mas nós não devolvemos em guerra, em luta contra eles, mas lutamos contra os principados e potestades que estão dominando as suas vidas. E estamos amando essas pessoas do mais profundo do nosso coração e dizendo: em nome de Jesus Cristo, sejam salvos, sejam abençoados, que o Senhor da glória visite a sua vida, Alexandre de Moraes, e visite a sua casa, Lula, e visite a sua casa, Jair Bolsonaro, trazendo salvação, misericórdia e perdão para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar em pé um instante, por favor. Meu Senhor Jesus, nós vamos louvar o Teu nome. Nós vamos louvar o Teu nome agora. Eu pedi para o Ministério do Louvor reservar 2 cantos para esse término da pregação. Nós vamos cantar, não sei quais louvores são, mas nós vamos louvar a Deus. Vamos louvar o Senhor. E quando nós erguemos os nossos olhos, abrimos a nossa boca para louvar o Deus vivo, para louvar a Jesus Cristo, nós vamos fazer isso de coração limpo. Portanto, nós vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças e vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós desejamos o bem para todos.
porque o teu amor foi derramado no nosso coração. Nós desejamos a prosperidade, desejamos a saúde, desejamos vida para todos os polarizados, para todos os que estão do outro lado daquilo que eu acredito, que estão distantes daquilo que eu creio, mas eu oro por eles nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para abençoar as suas vidas e as suas famílias. Que o Senhor salve tanto a mim quanto a eles. Que o Senhor abençoe tanto a mim e a minha família, quanto o Senhor abençoe a vida deles e da família deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, meu irmão querido, olhe para mim agora, que se você repetir essa oração todos os dias, lembre-se do nome das pessoas e comece a orar por familiares seus, parentes, vizinhos, desafetos, e comece a orar abençoando a vida deles. Você vai se pegar, você vai se olhar no espelho um dia, amando profundamente essas pessoas com quem você não conseguia conversar, porque o caráter de Cristo vai se manifestar na sua vida. E quando isso acontecer, você vai irradiar esse amor, e muitos deles começarão a se colocar de joelhos na presença do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Graças